crianças, vamos fazer as correções do exercício do livro de vocês, página 96, 97, 104 e 105, tá? Primeiramente, vamos começar na página 96 do livro de vocês, tá? Primeira questão pediu o quê? No citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, mas interagindo e dependendo uma da outra para o funcionamento celular, né, completo. Assim, por exemplo, os lisossomos estão relacionados ao complexo Golgi e ao retículo endoplasmático e todas as mitocôndrias, tá? Então, sabemos que as organelas de uma célula é como se fossem nossos órgãos, tá? Cada um tem sua função específica e uma depende uma da outra, cada uma depende uma da outra, certo? Nenhuma trabalha só. A letra A pede o quê? Explique em que relação existe entre lisossomos e complexos Golgi, né? Qual é a relação? Os lisossomos se formam na fase de maturação do complexo Golgi. Então, essa é a relação entre elas, tá? B. Porque todas as organelas dependem das mitocôndrias? Porque as mitocôndrias produzem que? Energia para todas as atividades celulares. Então, ela tem essa função de produzir energia, tá? Produção de energia celular, tá? Para fazer aqui as atividades celulares, certo? Vamos para 2. Observe a tabela a seguir, relacione as organelas à sua união, à sua função ao lado, né? Ficou errado aqui, mas você só coloca função. Organelas, né? Vocês vão colocar aí, correlacionar essa primeira coluna com a segunda. Retículo endoplasmático, né? Qual a sua função? Produzir, transportar e armazenar substância na célula. Lisossomos, sua função, né? Realizar a digestão dentro da célula. Mitocôndria, função de liberar energia por meio da respiração celular. Complexo Golgi, né? Vamos ver, armazenar proteína e outras substâncias. Ribossomos, função do ribossomo, fabricar proteína na célula. E o cloroplasto, realizar a fotossíntese, tá? Então, vocês vão relacionar essa primeira coluna com a segunda, tá? Colocando aqui. Na primeira questão da página 104, né? Página 104 agora. O que está pedindo na página 104? Primeira questão fala assim: caso ocorresse a distribuição de mitocôndrias e centríolos, a destruição de mitocôndrias e centríolos de uma célula, seriam comprometidas respectivamente as funções. Sabemos que as mitocôndrias ela tem a função de quê? Né? Ela é responsável pela produção de energia dentro da célula. Ela gera o que? Energia para dentro da célula, energia celular, certo? E os centríolos, né? São formados por tubos cilíndricos, né? São importantes para o processo de digestão, divisão celular, né? Então, a alternativa correta, a alternativa D. Porque aí eu falo assim, se fossem destruídas as mitocôndrias e centríolos, né? Então, seria comprometido quem? Respiração celular e a divisão celular, certo? Beleza, né? Quem faz a síntese proteica? São os ribossomos, né? Lembra? Fotossíntese, cloroplastos, certo? E assim a gente vamos aprendendo cada um de suas funções, dos organóides dentro da célula, certo? Continuando. 2. Os organismos como os cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem em comum as seguintes estruturas. Quais são as estruturas em comum entre elas? Os ribossomos e a membrana plasmática. Por quê? O ribossomos que é um organoide da célula presente em todos os tipos de célula. São visíveis somente ao microscópio, tá? E a membrana plasmática também, tá? É o que? Tem uma estrutura comum entre esses organismos, certo? Porque tem certos organóides que não são comum entre uma célula e outra. O que tem em comum entre elas são quem? Ribossomos e membrana plasmática, certo? 3. As funções de digestão intracelular, respiração celular e transporte intracelular
são desempenhadas respectivamente por estruturas denominadas, são quem? Lisossomos, né, que é responsável pela quê? Digestão intracelular, certo? Respiração celular, mitocôndrias, e o responsável pelo transporte intracelular é o que? Retículo endoplasmático. Sabendo as funções de cada célula, né, vocês, ou de cada organoide, vocês vão saber marcar a alternativa correta. Então, aqui pedir a função que da digestão intracelular, lisossomos, respiração celular, mitocôndrias, transporte intracelular, retículo endoplasmático, né? Beleza, então não tenha dúvida, né? Não tem. Então vamos lá. 4. O fígado é um órgão crucial no metabolismo de substâncias químicas no interior do nosso corpo, provavelmente da alimentação diária de fármaco ou drogas recreativas como álcool. Essas substâncias promovem a intoxicação corporal e, portanto, devem ser transformadas em produtos menos danosos, facilitando sua eliminação pelos rins por meio da urina. Em virtude do papel desintoxicante pelas células hepáticas, podemos concluir que elas são ricas em quê? Retículo endoplasmático liso. Qual a função do retículo endoplasmático liso? É o quê? Desintoxicar o organismo, tá? Modificando substâncias tóxicas, como álcool, tá? Para que eles sejam eliminados. Então, ele que vai fazer essa eliminação, certo? De desintoxicação. As mitocôndrias têm o quê? Qual é a função dela? Produção de quê? Energia. Centríolos, sabemos que o centríolo tem uma função também, que é a divisão celular, certo? Os lisossomos é o responsável pelo quê? Digestão celular por meio de fagocitose e pinocitose, tá? Então tá ok. 5. O retículo endoplasmático geralmente tem suas proporções classificadas em granular e agranular. Quando eu falo granular, é o retículo endoplasmático rugoso. Quando eu falo agranular, é o liso, tá? A porção do retículo endoplasmático de granular ou rugosa está o que? Relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de quê? De ribossomos aderidos, tá? Então, assim chamados por quê? Por possuir ribossomos, estruturas minúsculas, principal função que é produção de proteínas, tá? Então, o retículo endoplasmático, ele tem a presença, né, de ribossomos, tá? Essa estrutura minúscula, certo? Então, vocês vão colocar ribossomos adquiridos, certo? 6. Em algumas células de defesa do nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos, né? Isso deve ao fato de que essas organelas, né, realizam o quê? Sabemos que os lisossomos, eles realizam o quê? A digestão intracelular, né? Processo fundamental para a realização da quê? Fagocitose, tá? Então, sabemos que o lisossomos, ele faz essa função, então vocês vão marcar essa alternativa D, tá? Realizar a digestão intracelular, processo fundamental para realizar a fagocitose, certo? Beleza, né? Nenhuma dúvida. Aí vamos continuar. 7, né? A droga clorafenilcol tem um efeito antibiótico por impedir que o ribossomo das bactérias realize sua função. O efeito imediato desses antibióticos sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir o que a síntese de que, gente? Os ribossomos não têm a função de fazer a síntese de proteínas, então vocês vão marcar a alternativa C. Por quê? O efeito imediato desse antibiótico, ele vai o quê? Sobre as bactérias sensíveis, ele vai inibir essa síntese de proteína, né? Que os ribossomos têm essa função, síntese proteica, tá? Beleza? Então vamos lá. Os ribossomos estão presentes em todas as células, né? 8. Questão 8. O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese e pelo transporte de proteínas. No entanto, a síntese proteica é realizada por grânulos que estão aderidos a ele, denominados de quê? De que, gente? Ribossomos, tá?
Então, os grânulos são que? Estruturas minúsculas que estão aderidos entre eles, tá? Entre os ribossomos, tá entendendo? Então, é isso, tá? Denominado de ribossomos, tá? Beleza? 9. O colágeno é uma proteína existente sobre a pele. A sequência de organelas envolvidas respectivamente na produção, no transporte e na secreção dessa proteína tá? Quem? A alternativa correta, a alternativa A, tá? Produção de, por exemplo, o retículo ribossomos, tá? Ele é o que? Produz o que? Proteínas, ele é responsável pela síntese proteicas, né? De proteínas. O retículo endoplasmático, né? Respectivamente o que? Qual é a função dele, né? Que produção de quê? Transporte de quê, gente? Retículo endoplasmático, né? Ele faz o que? Distribui substância no interior da célula, beleza. E o complexo Golgi? Então, vocês vão marcar essa alternativa, tá? Questão A, alternativa A, beleza? Então, terminamos por aqui nossa aula, tá? Espero que vocês tenham feito o exercício de vocês, tá? Espero vocês na nossa próxima aula, na nossa aula online, tá? Para tirar todas as nossas dúvidas, certo? Anotem as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.